Amém? Vamos agora a leitura anual da Palavra de Deus. Essa leitura, plano de leitura desse ano de 2025. Vamos avançar aí para a leitura dos capítulos do livro de Números, do capítulo 34, 35 e 36. Nesse dia 19 de fevereiro. Hoje, nesse dia 19 de fevereiro, finalizamos o livro de Números. Porque o livro de Números ele só tem 36 capítulos. E no dia 20 de fevereiro vamos entrar no livro de Deuteronômio. Amém? Lemos então 4 livros. Veja que não demora a ler a palavra de Deus. Ela tem que ser prazerosa, porque vai haver um grande efeito espiritual na sua vida, que vai trazer as realizações e manifestações na sua vida física, profissional, a sua saúde física, mental, do corpo. E assim, a palavra de Deus se revelando a você, cumprindo na sua vida por meio da leitura. Ninguém vai alcançar graça se não tiver enraizado a rocha, que é Jesus, que Ele é a palavra. Bem? Então vamos abordar neste capítulo 34, 35 e 36. No 34 vamos abordar os confins da terra. Bem? Vamos orar primeiro para pedirmos a orientação do Espírito Santo e a sua direção. Senhor Deus dos céus, Deus da terra, Deus dos confins da terra, o Senhor é quem rege, o Senhor é quem nos guia, o Senhor é quem nos dá a chuva, o sol, o Senhor nos dá as estações, o Senhor nos dá o sol e a lua. Eles estão lá por tempos determinados, assim como diz em Gênesis. Assim como o Senhor prometeu que, enquanto durassem essas estações, e as luas, e o sol, e as estrelas, por tempos determinados, o Senhor não destruiria mais a terra pelo dilúvio, ou seja, por água, mas a terra seria transformada mediante a anos anteriores. E no dia de hoje a terra tem dado sinais de que essa transformação irá chegar. Então, Deus, muito obrigado por mais um dia, nesse dia 19 de fevereiro, onde estaremos finalizando o livro de Números e posteriormente iniciando o livro de Deuteronômio, o 5º livro de Moisés, e assim avançando na palavra de Deus, na nossa leitura anual, plano anual de leitura. Em nome de Jesus. Amém. Pegue a sua Bíblia, abra agora no livro de Números, no capítulo 34, e vamos ler. Que diz assim, as primeiras partes, os confins da terra, do versículo 1 até o versículo 15. Disse mais o Senhor a Moisés, da ordem aos filhos de Israel, e dize-lhes, quando entrardes na terra de Canaã, será esta, a que vos cairá em herança, a terra de Canaã segundo os seus limites. A região sul vos será desde o deserto de Zim até os limites de Edom. O limite do sul vos será desde as extremidades do Mar Salgado para o lado oriental. Este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim e passará até Zim. E as suas saídas serão do sul a Cades Barneia, e sairá a Azar-Adá e passará a Azimum. Rodeará mais esse limite de Azimum até o ribeiro do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Por vosso limite ocidental tereis o mar grande. Este vos será a fronteira do ocidente,
Este vos será o limite do norte, desde o mar grande, marcareis ao monte Or, desde o monte Or, marcareis até a entrada de Amate, e as saídas deste limite serão até Zedade. Dali seguirá até Zifron, e as suas saídas serão em Azar-Enã. Entre vos será o limite do norte. E por limite do lado oriental, marcareis de Azar-Enã até Sefã. O limite descerá desde Sefã até Ribe, para o lado oriental de Aim. Depois descerá este e irá ao longo da borda do mar de Quinerite para o lado oriental. Descerá ainda ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado. Esta vos será a terra, segundo os limites de seu contorno. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que herdareis por sortes, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e a meia tribo, porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam. Também a meia tribo de Manassés já recebeu a sua herança. Estas 2 tribos e meia receberam a sua herança desde este lado do Jordão, na altura de Jericó, do lado oriental. Vamos para a segunda parte do capítulo. Os homens que devem repartir a terra. Disse mais o Senhor a Moisés: são estes os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe, para repartir a terra em herança. São estes os nomes dos homens da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné; da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde; da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom; da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buque, filho de Jugo; dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Arniel, filho de Éfode; da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Sifitã; da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Eliasafã, filho de Parnaque; da tribo dos filhos de Sacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã; da tribo dos filhos de Aser, o príncipe Aiude, filho de Selome; da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. A estes o Senhor ordenou que repartissem a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. Vamos para o capítulo 35. Vai nos dizer na primeira parte a cidade dos levitas, do versículo 1 ao versículo 8. Disse mais o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas em que habitem, e também em torno delas. Dareis aos levitas arredores para o seu gado. Terão eles estas cidades para habitá-las, porém os seus arredores serão para o gado, para os rebanhos e para todos os seus animais. Os arredores das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. Fora da cidade, do lado oriental, medireis 2000 côvados do lado sul, 2000 côvados do lado ocidental, 2000 côvados do lado norte, 2000 côvados, ficando a cidade no meio. Estes lhes serão os arredores das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, 6 haverá de refúgio, os quais dareis para que nelas se acolha o homicida. Além destas, lhe dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com seus arredores. Quanto às cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, se for numerosa a tribo, tomareis muitas; se for pequena, tomareis poucas. Cada um dará das suas cidades aos levitas, da proporção da herança que lhe tocar. Vamos na segunda parte do capítulo, do versículo 9 ao 15, que vai dizer: 6 cidades de refúgio. Disse mais o Senhor a Moisés:
fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Estas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 destas cidades dareis deste lado do Jordão, e 3 dareis na terra de Canaã. Cidade de refúgio serão. Serão de refúgio estas 6 cidades, para os filhos de Israel e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Terceira parte, do versículo 16 ao 21, que vai falar de execução do homicida. Todavia, se alguém ferir a outro por instrumento de ferro, e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir a outro com pedra na mão que possa causar a morte, e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir a outro com instrumento de pau, que tiver na mão que possa causar a morte, e este morrer, é homicida. O homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Se alguém empurrar a outro com ódio, ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa, e ele morrer, ou por inimizade, o ferir com a mão e este morrer, será morto aquele que o ferir. É homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. A quarta parte do capítulo, do versículo 22 ao 34, que vai falar sobre privilégios oferecidos pelas cidades de refúgio. Porém, se o empurrar subitamente sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem mau intento, ou, não o vendo, deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis. E livrará o homicida da mão do vingador do sangue e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido. Dali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua possessão. Estas coisas vos serão por estatuto de direito às vossas gerações, em todas as vossas moradas. Todo aquele que matar a outro será morto conforme o depoimento da testemunha. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitareis resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte. Antes será ele morto. Também não aceitareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio, para tornar a habitar na sua terra, antes da morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estáis, porque o sangue profana a terra. Agora sim, esse é o versículo que eu estou correndo atrás desde manhã. Também não aceitareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio, para tornar a habitar na sua terra, antes da morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estáis, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o Senhor derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Então, todo aquele que derrama sangue na terra, profana a terra. A terra não pode simplesmente fazer expiação por ela mesma, a não ser pelo sangue que nela foi derramado. Sangue de Jesus, né?
Então todo aquele que derrama sangue de outro sobre a terra, profana a terra. Porque a terra é o escabelo dos pés do Senhor. É como se estivesse sujando a casa de Deus, né? Sujando o piso de Deus, de sangue. E não há quem limpe, a não ser aquele por quem por ela foi derramado. Você entendeu esse versículo? Se você é leitor da palavra assíduo, você entendeu o que eu estou falando. Que a Bíblia está falando para nós, na verdade. Casamento de herdeiros. Capítulo 36 agora, e último, deste livro de Números. Chegaram os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, e de Maqui, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, cabeça das casas paternas dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor ordenou a meu senhor que dê a esta terra por sorte, em herança aos filhos de Israel, e ao meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofiade se desse às suas filhas. Porém, casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vierem pertencer. Assim se tiraria da nossa herança que nos tocou com sorte. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas se acrescentaria à herança da tribo daqueles a que vierem pertencer. Assim a sua herança será tirada da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofiade, dizendo: Sejam por mulheres a quem bem pareceu os seus olhos, contanto que se case na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada um à herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo ou outra, pois as tribos dos filhos de Israel se hão de vincular cada um a sua herança, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram as filhas de Zelofiade, pois a Macla, Tirza, Ogra, Milca e Noa, filha de Zelofiade, se casaram com os filhos de seus tios paternos. Casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. São estes os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor, por intermédio de Moisés, aos filhos de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Então, neste hoje, dia 19 de fevereiro, finalizamos o livro de Números. No dia 20, iniciaremos o livro de Deuteronômio, o quinto livro de Moisés, chamado Deuteronômio. Amém? Senhor Deus poderoso, muito obrigado por este momento de leitura que o Senhor nos propôs, para que possamos, Deus, estar na Tua presença, por meio da Tua palavra. Muito obrigado. Até a próxima live, se Deus quiser. Amém.